muito boa, convincente demais para o torcedor. Agora uma nova missão fora de casa, né? Com certeza, a gente sabia do nervosismo da estreia, né? A gente já havia feito 3 amistosos e um dos amistosos a gente acabou perdendo, porém o amistoso foi proveitoso. E a gente sabia que essa estreia, começar com o pé direito, era muito importante. E já foco no próximo jogo, a gente ficou feliz com a vitória, mas já passou. Trabalhar dia a dia, pensar no próximo adversário. E falando nesse próximo jogo aí, como foi esse período curto, né, até o último jogo até aqui de preparação, mas como foi estudado essa partida contra o Lagarto, como vocês, bom, se vão de forma bem ofensiva, como foi a primeira partida, né, foi um jogo muito ofensivo, um placar bem elástico, como vai para esse jogo? Com certeza motivado. Nessas questões táticas a gente prefere deixar tudo em off, mas o professor Adriano vem trabalhando bem. A questão da chuva muda um pouco, às vezes, o paradigma do jogo. Tem jogos que o campo bom, igual estava no estádio, estava tranquilo de se jogar, porém, se houver muita chuva, às vezes a questão de tática pode mudar. Então, a gente está trabalhando dia a dia, pensando nesse próximo jogo do Lagarto. Tem a questão da viagem também que influencia, porém, é foco no próximo jogo. Boa tarde aos colegas de profissão, boa tarde, Edilberto. Primeiramente, parabéns pela vitória. Muito obrigado. Quase uma aula de futebol na parte física, técnica, tática, mental. Achou um pouco pessoalmente que faltou ali aquele toquezinho de refino no último passo para o placar ser um pouco mais velado. Mas passando do governador do Lagarto. Como é que está sendo essa semana quase que cheia, para ter essa intercalação da viagem, mas como é que o professor, o Adriano Silva, vem pedindo a você, não só a você, mas também a todos os setores, a atenção devida para colher um grande resultado em Lagarto? Satisfação. Com certeza. A gente sabe que as oportunidades que a gente teve, se tivesse um pouquinho mais de capricho, teria feito mais alguns gols, porém a gente foi efetivo em fazer e conseguiu lá atrás segurar e garantir os 3 pontos. Nessa questão do próximo jogo, o professor Adriano mantém sempre o foco no dia a dia, no trabalho, para que a gente não possa deixar essa vitória contra o Retorno ter subido a cabeça ou ir com soberba achando que o jogo contra o Lagarto vai ser fácil. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e é manter o foco, trabalhar dia a dia, para a gente não chegar lá achando que já ganhou, manter os pezinhos no chão e com muita humildade. Falando ainda desse primeiro jogo, né, foi a famosa baliza zero, né? Vocês venceram, a defesa não tomou e o futebol hoje, principalmente pela forma que a gente viu o time do Adriano jogar, todo mundo faz parte da defesa, né? Porque a marcação inicia lá na frente, inclusive o primeiro gol sai com a roubada de bola lá na frente. Mas como é que você está vendo essa questão defensiva, você que é do setor, para a sequência da Série D, que é uma competição onde uma boa defesa sempre colhe bons frutos lá na frente? O professor Adriano sempre falou que no grupo não existe titulares. Existe os que vão começar e os que vão entrar após a partida, que inclusive pode ajudar até mais dos que estão no jogo, até porque está vendo o jogo de fora sem aquela adrenalina de estar dentro de campo. E o professor Adriano sempre trabalha esse mental da gente para deixar todo mundo no mesmo foco, para que quem entre consiga ajudar tanto quanto quem está fora de campo. Boa tarde, Edilberto. Boa tarde. Eu Paixão da MRTV. Eu queria saber, além da estreia, a vitória foi importante, mas a gente sabe que no futebol o próximo jogo sempre é o mais importante. Vocês têm um desafio agora fora de casa. Eu queria saber, primeiro, como é que está o mental para esse jogo, jogar fora, a gente sabe que é mais complicado, a torcida contra, e como é que está a preparação para colher uma vitória tão impactante, digamos assim. Então, esses jogos que a gente tem dentro de casa são jogos importantes, porém ainda são jogos mais para frente. Eu sempre gostei de trabalhar com o próximo jogo, esquecer o jogo que passou, né, que ele já não vai voltar mais, e trabalhar sempre na semana bem feito, fazer um trabalho bem feito na semana, para ir para o jogo concentrado, para ir para o jogo assim com mental forte, para poder voltar com os 3 pontos. É um jogo fora de casa, porém com o campo em totais condições de jogo. A gente sabe que a nossa equipe é muito qualificada para buscar os 3 pontos, sabendo mesmo que não vai ser um jogo fácil. Mas eu acho que esse tem que ser o pensamento, em fazer um grande jogo, manter a defesa ali sólida para a gente continuar na competição o máximo possível sem tomar gol, que lá na frente com certeza os companheiros vão ajudar. Dentro dessa sabatina aqui, nós aqui da imprensa e você, com as boas respostas, a palavra regularidade, o 13 obtemos sempre este item na dianteira,
eu creio que o 13 vai longe, talvez, da competição, né? Com certeza, eu acho que regularidade eu gosto muito do comprometimento. Comprometimento em começar marcando lá na frente, em os companheiros, quando for marcar a gente dali de trás, subir um pouco a linha para a gente estar sempre compactado e não deixar esse espaço. E quando for na parte defensiva, os companheiros começar lá da frente a marcação, que para a gente também influencia. Esse fato de não ter esse espaço entre linhas para a gente estar sempre compactado, eu acho que regularidade é uma palavra muito chave. Exato. Em relação a não tomar gols, um time que não toma muitos gols é um time que geralmente vai longe. E a gente também analisava muito o trabalho técnico do Adriano Souza, uma questão que talvez seja muito ofensivo, pelo que ele falava nas coletivas e não demonstrava nos jogos de treino, e às vezes tem um pouco mais de dificuldade na parte defensiva. Como é que você avalia não tomar gol na estreia e essa questão de talvez o time estar no equilíbrio, digamos assim? Exatamente, eu acho que a concentração no jogo, um time ofensivo, ele começa com a marcação lá da frente e a gente, da parte de trás, ele compactar bem, para a gente estar sempre, assim, quando perder a bola, já conseguir roubar ela e não tomar esse contra-ataque. No fato de fazer bastante gols, eu acho que isso vem no dia a dia, vem dos treinamentos, vem nos trabalhos de finalizações ali, a gente tem atletas qualificados para quando a bola cair no pé conseguir fazer os gols. Eu acho que esse entrosamento com o decorrer da competição vai fazendo com que a gente passe mais jogos sem tomar gols. Se Deus quiser que continue assim, eu acho que o time que toma poucos gols tende a chegar longe na competição e espero que assim seja. Boa tarde, Bruno. Se mexe porque o time que ganha vai jogar contra outro adversário, tem uma característica totalmente diferente, vai ser um jogo totalmente distinto pelo campo, mas pela característica do Lagarto, é totalmente oposto ao que era o Retrô. Se nós vamos ter mudanças ou não, ainda não é uma decisão concreta, eu acho que o treino de hoje é que vai definir isso, mas é uma possibilidade que está sendo discutida internamente em uma decisão estratégica, porque a gente vai impactar em se nós vamos com um pouquinho mais de poder de marcação ou um pouco mais de força ofensiva, mas é uma possibilidade. Adriano, boa tarde. Você chegou e fez uma reformulação, né? Foram 12 contratações, se não me engano, mas a maioria, né, já a planta tem 30, acho que 29, 30, mas a maioria ainda é de remanescentes. E você comandou um time que não foi bem durante o início do ano, né? Mas que segue aí, inclusive os gols vieram de remanescentes, né? Então, como foi o trabalho psicológico desse pessoal que ficou, o time não rendeu durante o Paraibano e que agora, depois do seu trabalho, deu uma boa resposta dentro de campo, um bom resultado e fez um grande jogo, diferente das atuações que vinham durante o Paraibano. Boa tarde, como é teu nome? Isabel, prazer. Uma excelente pergunta. Antes do jogo eu falei para eles sobre mudança de ciclo, né? E era um momento de se mudar ciclo. E eu acho que eles entenderam bem isso. Eu creio que os resultados que aconteceram no Paraibano não tem diretamente a ver com a capacidade dos atletas. E o que a gente fez foi simplesmente fazê-los se sentir importantes dentro do processo. Apesar de ter tido uma reformulação, não há distinção entre quem chegou e quem estava antes. Eu acho que aqueles atletas que ficaram aqui são atletas muito competentes, de muita qualidade. E acho até que, inclusive, saíram atletas que também são muito competentes, mas era uma escolha do clube. As saídas não tiveram a ver comigo, com a decisão minha. As chegadas, sim. Acho que o ambiente interno é muito bom, é muito leve, de convivência, de respeito mútuo. E nos treinamentos, a gente integrou todo mundo para que todos percebessem o potencial que tem. E os jogos treinos serviram para aumentar esse nível de confiança que foi visto no jogo. Apesar dos gols terem acontecido de atletas que são remanescentes, mas tirando o gol de falta do Jean, os outros 2 gols eles foram de ações coletivas, né, de uma coletividade. E talvez esse seja nosso principal reforço hoje no 13. É um jogo coletivo, um jogo que depende diretamente de todos. Né? Fazer o tipo de jogo que a gente se propõe a fazer precisa de uma coletividade muito forte. E esse talvez seja nosso maior reforço, que hoje eles entendam que nós somos uma equipe, precisamos jogar e nos comportarmos como equipe. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Boa tarde, Adriano. Boa tarde. Nas últimas coletivas, a gente tem conversado muito sobre questões táticas, questão de jogo, e eu estou achando que tem sido um debate bem legal. E minha pergunta vai ser mais uma vez sobre isso.
Na coletiva, durante a vitória do jogo contra o Retro, você falou muito sobre o caos organizado da equipe, mas como manter ele organizado sem que as outras equipes comecem a achar um gatilho de pressão que force o 13 a ter que mudar seu estilo de jogo ou que acabe levando a equipe a sofrer um gol? Boa tarde, Igor, mais uma vez. Todas as vezes que você vem aqui e faz uma pergunta, depois da coletiva eu tenho que ficar refletindo para poder te responder na próxima, isso é mérito teu. Eu acho que o fato do modelo de jogo nosso ser diferente nesse sentido de ter um grau de liberdade muito grande para os atletas, gera essa dificuldade de você identificar padrões. Justamente o objetivo é evitar que nós sejamos uma equipe previsível ou que seja fácil de ser anulada. Meu papel como treinador é dar para os atletas referências, uma ideia, um caminho, mas dar também a eles um espaço de liberdade, de construção, porque eles têm a capacidade deles de construir coisas. Então, a gente precisa continuar fazendo bem o que fizemos no jogo passado, mas é importante que a gente consiga, semana a semana, trazer algum acréscimo de algo novo que o adversário ainda não imagine. O jogo de futebol, mais no Brasil, mas de uma maneira geral, ele precisa ser um jogo imprevisível. É por isso que é o esporte mais apaixonante do mundo. E aí, às vezes, talvez nós, treinadores, no desejo assim, de ter controle sobre tudo, a gente limite demais e crie mecanismos de treino que façam com que nossos atletas sejam reprodutores, ou seja, eles simplesmente reproduzem padrões de movimento. E isso eu não faço. Eu tento, o máximo possível, deixar com que o jogo seja também deles, claro, trazendo para eles esses referenciais. Isso é uma forma de evitar nos tornarmos previsíveis e competentes naquilo que fazemos, mas eu acho que o jogo que a gente fez foi um bom jogo, mas que nos deixa uma margem de crescimento, de melhora ainda grande. E a gente precisa fazer essa evolução justamente para que nós não venhamos a ser essa equipe previsível que você falou. Acho que a gente vai conseguir isso. Nosso jogo é um jogo difícil de ser identificado como padrão e os atletas têm mecanismos já, quando enfrentarmos uma equipe de boa marcação, de variar o jogo a depender das circunstâncias do jogo. Boa tarde, meus colegas, boa tarde, professor, satisfação, boa tarde, da Notícias. Poucas pessoas, primeiramente, parabenizar pela grande vitória do sábado, que realmente não deixou margem para nada. Dentro dessa situação, professor, duas coisas nós vimos peculiares. A primeira, a rotatividade do seu meio campo, quando nós percebemos que não tinha volante fixo e o time finalizou o jogo com 4 zagueiros. Ou seja, você está se mostrando que o seu plano tático de jogo, seja de definição, seja de encaixe, é imprevisível e espera também se casar com uma regularidade sempre dos treinos para os jogos. É assim nesse nome? Boa tarde, Bob, mais uma vez. Obrigado pela pergunta, obrigado pelas palavras, tá? Deixar aqui um alerta. A gente fez um jogo muito bom, sim, mas quando você diz assim, não deixou margem, a gente precisa melhorar. Eu já disse isso para os atletas, vou repetir aqui, a gente tem uma margem para crescer, para evoluir. Foi um bom jogo, mas a gente pode jogar melhor do que nós jogamos ainda e é isso que nós vamos continuar buscando. Vou começar pelo final, tá? O objetivo sim é isso, trazer aquilo que é feito no treino para o jogo, que se reproduza, o máximo possível da forma que a gente gosta que aconteça, mas nem sempre o adversário vai permitir isso. Essa rotatividade não só no meio campo, mas em todos os setores. Por exemplo, eu vi alguns comentários dizendo que a gente jogou no 4-4-2. Na verdade, a plataforma não era essa, era um 4-3-2-1. O Jean fazia uma função de atacante em alguns momentos e quando o Jean vinha para o setor de meio campo, a gente tinha compensações com alguém ocupando aquele setor. Em todos os setores a gente vai ter essa rotatividade e eles têm liberdade para isso. Os atletas têm essa liberdade para fazer funções diferentes. Em relação a terminar o jogo com 4 zagueiros, naquele momento nem era uma necessidade, porque nós tínhamos um jogador a mais, vencendo por 3-0, ali logo depois ficamos com um jogador a mais, mas eu quis premiar o Ian, que é um atleta que foi titular durante todo o Campeonato Paraibano e não iniciou jogando, e é um atleta que trabalha muito forte, muito duro, é um zagueiro de um nível muito alto e não vem sendo titular, mas eu achei por bem naquele momento premiá-lo,
Então eu preferi colocar um quarto zagueiro em campo para premiá-lo com a entrada no jogo, num ambiente organizado, num momento positivo, já que ele enfrentou tanta hostilidade aí da torcida. E também para passar uma mensagem de que todos são importantes aqui. Aqueles que estavam no Paraibano e que a torcida porventura tem alguma ressalva a eles, mas para mostrar que os atletas nesse momento vão render, vão ter um potencial maior de desenvolvimento, porque a gente não em função de melhoria, de trabalho, nada disso, mas em função de que o ambiente está muito bom e que talvez os atletas que chegaram trouxeram uma complementariedade, uma heterogeneidade no elenco que permita que eles possam desenvolver melhor o que cada um pode. Então, assim, foi um prêmio para o Ian, por aquilo que ele é no dia a dia, por aquilo que ele treina, podia ter colocado mais um atacante. Mas também um jogo 3-0 contra o Retrô, não é uma equipe que a gente pode vacilar, porque em algum momento o Retrô podia ali fazer um gol. Então eu quis manter lá, é um desafio nosso, tentar manter a equipe sem tomar gols. Inclusive eu falo isso na coletiva, que é uma coisa que eu como treinador quero inclusive melhorar na minha capacidade, que é ser uma equipe mais estável, tomar menos gols. Então fiquei muito satisfeito com o resultado do jogo e quis premiar o Ian ali com aquela entrada, mas pode acontecer em algum momento sim, jogarmos com 4 zagueiros. Isso a gente já treinou, inclusive. É um mecanismo que eu uso, 4 zagueiros, 3 zagueiros, 2 zagueiros, 5 zagueiros, dependendo do que o jogo possa vir a pedir. Inclusive, é uma possibilidade para o próximo jogo, essa mudança, ela se reflete nisso. Eu posso ter um jogador a mais no meio campo, eu posso ter um jogador a menos no meio campo, e isso é uma decisão que a gente vai tomar mais tarde no treino. Professor, outra questão, futebol, né, muito se fala da parte física, que hoje ela é muito importante. Por isso teve uma semana cheia de trabalho, de descanso também, mas vai ter uma viagem muito longa. Como é que vocês estão vendo essa logística para esse jogo 10 horas de estrada que vocês vão ver? Acho que dá até um pouco mais, 12 horas de estrada. Eu tenho uma certa dificuldade de fragmentar o jogo em físico, técnico, tático e psicológico. Eu vejo o jogo como futebol como um contínuo. Não tem como dissociar. Por exemplo, se a equipe estiver organizada taticamente, provavelmente ela fisicamente vai estar bem. A maioria das vezes que se atribui a uma questão física, um déficit físico, pode ver que essas equipes provavelmente vão estar desorganizadas taticamente e o atleta tem que correr muito para compensar isso. Dificilmente uma equipe organizada taticamente vai ter problemas físicos, mesmo que eles não estejam no 100% da capacidade deles. Eu gosto de chamar de capacidade desportiva. E nós aqui, como método, nós não treinamos isso separadamente. Não há treinos só físicos, só técnicos ou só táticos. Todo treino ele é contínuo, ele é do jogo. E o jogo prepara o atleta para jogar. E para jogar o quê? Para jogar o jogo que a gente quer fazer, não é um jogo qualquer, não é um jogo aleatório. Isso é um método, é assim que eu vejo o futebol, é a metodologia que eu uso para trabalhar, que é a pressão tática. Então eu acho que isso é uma preocupação com a viagem. Inclusive nós não teremos a sessão de treino de amanhã. Nós passaremos o dia viajando e perderemos o treino. Então isso para mim é um problema, porque um treino a menos na semana é uma oportunidade a menos que eu tenho de trazer um conteúdo novo, de aprimorar algo. Mas nós temos muito cuidado com isso, no controle de performance, e aí a gente tem uma equipe multidisciplinar que ajuda nisso, né? Como falei anteriormente, a gente fez um vídeo sobre isso. A gente teve o controle de creatinoquinase, que é uma enzima para analisar o nível de recuperação dos atletas 48 horas pós-jogo. Temos os dados de GPS, temos questionários de subjetivos de percepção da recuperação desses atletas e como está o bem-estar deles. A fisioterapia atua com mecanismos de recuperação. Então, assim, a gente tem esse controle de carga, vai ter um peso a viagem, mas o peso maior não é numa questão física, é nessa questão de a gente perder uma sessão de treino. Porque vamos chegar lá na quinta-noite e vai ter tempo para recuperar na sexta, vamos treinar lá. Então, minha preocupação maior é muito mais conceitual do que física. Adriano, tudo bem que está muito no começo ainda, apenas a segunda rodada, né? Mas não tem como a gente não olhar um pouco mais para frente na tabela, acho que podemos dizer que é a sequência mais difícil, né? Esse começo aí, você tem um Lagarto agora fora de casa, depois um Sergipe, que é muito difícil em casa, e o Serra Branca, que é uma equipe complicada também, mas em Campo Neutro. Você já pensa em algo nessa sequência, em relação a quantos pontos se fazer, projetar, porque é muito importante também que tenha um bom começo para se vir a perder pontos lá na frente e ter uma gordurinha, né, para queimar. Perfeito, concordo contigo. Acho que esse começo bom é importante e é justamente por esse começo bom ser tão importante
que eu não faço essa conta a médio e longo prazo. Minha conta é próximo jogo contra o Lagarto, tentar vencer o jogo, usar a força máxima, porque os 3 pontos do jogo do Lagarto vão valer os mesmos 3 pontos do jogo do Retrô e os mesmos 3 pontos do jogo do Sergipe. Então, meu foco é vencer o próximo jogo. Depois que nós passarmos do Lagarto para o jogo contra o Sergipe, a nossa ideia vai ser a mesma. Se eu puder chegar ao final da primeira fase com 10 vitórias, é o meu objetivo. Eu não vou fazer esse cálculo de economizar energia. A Série D tem esse benefício, Série C e D, né, de ter um jogo só por semana. Então eu posso todos os jogos usar a força máxima, estar com os atletas a 100%. Claro, sempre vão entrar em campo os atletas que estiverem 100%. E aí por isso eu falei que nós não temos uma equipe titular. Porque se algum atleta que porventura tenha jogado muito bem contra o Retrô e não esteja 100% para jogar contra o Lagarto, eu tenho outros atletas com capacidade igual que podem entrar e suplantar essa necessidade. Mas o foco é 3 pontos sempre, vencer todos os jogos. Esse é o objetivo do 13. Claro que é difícil, é muito difícil conseguir isso, mas esse é o nosso objetivo. O meu objetivo como treinador, os atletas, isso está muito claro para os atletas. O próximo jogo vai ser sempre o mais importante. E aí quando nós tivermos já com a classificação garantida, se isso acontecer, aí nós vamos pensar em desafios maiores, sei lá, a melhor campanha da história, não sei. Mas nesse momento é vencer o próximo jogo. Professor, se me permite 2 em 1 agora. Fica à vontade. Eu queria saber se você já observou o Lagarto, se já passou vídeos, e também se tem algum jogador ou algum aspecto da equipe que tenha chamado mais a atenção. E sobre, você respondeu há pouco tempo atrás sobre ser um 4-3-2-1. Em alguns momentos, durante o jogo, eu estava pensando que era um 4-3-3, com o Jean de um lado, o Bala do outro e o Teorama mais centralizado. Foi essa impressão que me deu também. Não sei se também isso faz parte do seu plano para abrir mais o jogo com esses 2 jogadores. Boas perguntas. Vou começar pela segunda, tá? O 4-3-2-1 ele pode virar um 4-3-3, mas se você observar a disposição em campo, esses 3 homens da frente não vão estar na mesma linha. Tem uma alternância de linhas, por isso que eu gosto de chamar 4-3-2-1. Mas poderia ser um 4-3-3 também, com um atacante jogando mais próximo por dentro. Não muda muito. Eu tenho um objetivo de que a equipe tenha sempre amplitude, mas não necessariamente com os atacantes. Essa amplitude pode ser feita por laterais, médios, então a ideia é que tenha um campo mais largo possível, mas quem vai estar ocupando aquele setor e dando amplitude não é algo fixo, não é algo rígido, tá? Não é engessado. Em relação ao Lagarto, a gente avaliou sim o Lagarto, um jogo apenas, que foi o jogo da estreia, porque entre o Campeonato Sergipano e agora no Série D eles também tiveram uma mudança de treinador e a gente não tinha acesso a nenhum jogo-treino, então mudaram muitos jogadores, mudou o treinador. Acho que o Lagarto é uma equipe muito competitiva, que tem muita velocidade do meio para frente, assim, tem 3 meias e 2 atacantes de muita velocidade, isso pode nos trazer problema. Eles têm um nível de energia muito alto, né, aceleram muito o jogo e vai ser um desafio novo, um desafio diferente. Acho que vai ser mais um grande jogo, espero que o campo esteja numa boa condição para que não atrapalhe nada e o jogo possa ser definido somente pela organização tática das 2 equipes. Começando com meus colegas de trabalho, da Rádio de Notícias, Flávio, também o Carlos Silva, nós batizamos o vestiário do 13 como folha de isopor. O que é isso? Coisa leve. Por quê? A gente vê aqui o trabalho de psicologia do Dr. Lucas, vimos também o pessoal da fisioterapia, vimos o Jorge e seus auxiliares fazendo o trabalho audiovisual, não só dos prós e os contras de vocês, como também das situações do aniversário. E você, logicamente, com o Marcelo, também com o George, faz a parte física, técnica, tática. É um ambiente desse nível que o 13 tem que ter a consistência, a regularidade para voar alto dentro dessa competição, professor? Eu vou usar uma frase do Company, no jogo do Bahia ontem, e acho que reflete um pouquinho a nossa realidade. Nossa função aqui, enquanto comissão técnica, staff, é deixar um ambiente o mais agradável possível para os atletas, eles que são os artistas. Eles são os artistas e meu trabalho aqui é muito facilitado pela capacidade que eles têm. Então, se eles estiverem alegres, se sentindo bem, a coisa tende a fluir e isso vai facilitar muito o meu trabalho. O que está acontecendo hoje no 13 é um mérito de todos, principalmente dos atletas, mas é um mérito de todos. É muita gente envolvida, muita gente trabalhando. A comissão técnica trabalha todos os dias juntos, integrados. O Lucas, que você citou, faz parte do nosso grupo de trabalho, estava aqui. Ele tem papel fundamental no desempenho dos atletas em campo. A fisioterapia tem, os médicos têm. Então, acho que sim, é nossa função
como staff, proporcionar aos atletas o melhor ambiente de convivência possível, um ambiente mais agradável para que eles possam desempenhar o máximo que eles têm de capacidade. E se nós não os atrapalharmos, de alguma maneira, eles vão poder render o futebol que eles têm e dar muitas alegrias aí à torcida. Queria até aproveitar para pedir muito apoio da nossa torcida mais uma vez, é importante demais. Nós estamos num momento bom, mas a gente precisa que a torcida nos apoie. Nós sozinhos nós não temos força para alcançar os objetivos do clube, e aí tem um sócio-torcedor. Quanto mais, acho que a torcida do 13 se orgulha muito de ser a maior torcida da Paraíba. Acho que é um bom momento, é um momento importante para a gente mostrar essa força no estádio, né, se associando, e estamos juntos também na transmissão dos jogos, quando o jogo for fora de casa, ter o máximo de pessoas assistindo, mandando energia positiva, porque a gente precisa dessa energia boa de todos para que as coisas possam continuar fluindo bem.